Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de História. Nós vamos falar sobre cidadania. Pega o seu material, sua atividade da plataforma SMED-GV e vamos lá. Vamos começar lendo aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Acompanhe a leitura junto comigo. Leia alguns artigos do documento de 1789, adotado na França por ocasião da Revolução Francesa e que serviu de base para a noção de cidadania que temos hoje. É importante nós destacarmos aqui, foi falado na nossa última aula, sobre essa Revolução Francesa, que contribuiu para chegar as nossas noções de direitos humanos que nós temos hoje aqui no Brasil, ok? Então, o artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 2º. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Vamos prestar bem atenção aqui, o que significa essa liberdade. É tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados por leis. Então, vamos parar um pouquinho essa leitura e vamos prestar atenção nisso que a gente acabou de ler? Nós falamos aqui sobre liberdade. O que seria essa liberdade como cidadão? Eu posso fazer tudo o que eu quiser? O que vier na minha mente eu vou fazer? A resposta é não. Eu só posso fazer aquilo que não vá prejudicar o outro. Então, se é aquilo que eu estou pretendendo fazer e eu digo, vou fazer porque eu sou livre, eu mando em mim mesmo e vai prejudicar o outro, vai prejudicar o próximo, então não está dentro da nossa lei e não pode ser feito. Por quê, professora? Porque aí pode ser penalizado perante a nossa lei. Vamos continuar a leitura? Artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. E se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Então, sabe aquela frase que a gente fala? Culpado, você é inocente até que se prove o contrário, até que seja julgado, até que entreguem provas contra aquela pessoa que cometeu o crime. Enquanto não for julgado, ele não é considerado culpado. Artigo 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbem a ordem estabelecida pela lei. Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Mais uma vez aqui nós vamos ver a questão da liberdade. Eu posso escrever o que eu quiser nas minhas redes sociais? Eu posso escrever. Eu posso falar o que eu quiser? Posso falar. Porém, eu tenho também, dependendo do que eu falar e sobre quem eu falar, eu preciso o quê? Responder sobre o que eu falei. Eu tenho que ter responsabilidade e assumir aquilo que eu escrevi, aquilo que eu falei, principalmente se fere o próximo. Porque a partir do momento que feriu o próximo, já não está amparado por lei. Já não é mais a minha liberdade, ok? Então vamos aqui para as nossas atividades
falando um pouquinho ainda sobre essas leis que regem aqui para o homem. Então, faça uma lista, questão 1. Faça uma lista dos direitos do ser humano descritos nesse trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, quando eu digo do homem aqui, estamos falando de todos os seres humanos, homem e mulher. Então, nós vamos citar aqui, fazer uma lista. A primeira coisa que aparece é que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Então, o que vale para mim tem que valer para você também. A segunda coisa que nós podemos listar, dentre esses trechos que nós lemos, é que o direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Nós temos o direito à liberdade. Lembrando, mais uma vez, vamos frisar essa parte aqui, que a minha liberdade, ela para a partir do momento em que eu estou ferindo o meu próximo. A partir do momento que eu entro aqui no território do meu próximo e faço algo a ele, já não está mais dentro da minha liberdade. Próximo tópico aqui que nós vamos destacar é considerado inocente até ser declarado culpado. Quem que é declarado inocente? Qualquer ser humano, certo? Todo cidadão e homem se enquadra nisso aqui. Até que se prove o contrário. Ah, mas fulano falou isso de mim ou ele roubou dentro da minha casa. Eu fiquei sabendo, alguém me falou? Não. Enquanto não for provado, enquanto não for julgado, ele é considerado inocente. E por último aqui, todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, a partir do momento que eu abuso daquilo que foi me dado, do direito que foi me dado, de falar, de escrever, de imprimir, eu vou ter que responder dentro da lei sobre aquilo ali. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. E número 2, de acordo com essa declaração, as pessoas podem ser presas por suas ideias e opiniões? Explique. Eu posso ser preso pelo que eu falo? Vamos ver o que diz o artigo? Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Nós temos duas questões aqui. Eu posso ser preso pelo que eu falo? Eu posso falar o que eu quiser? Eu posso, mas eu não posso perturbar a ordem pública. A partir do momento que eu quero provocar uma confusão, eu já estou aqui fora do meu direito. Questão 3. Uma pessoa, ao ser presa, pode ser considerada culpada mesmo sem julgamento? Essa ficou fácil, né, pessoal? No artigo 9º que diz: todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. E se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá severamente reprimido pela lei. Então, ele é considerado o quê? Inocente. E se eu agir contra aquela pessoa ali, mesmo ela sendo considerada inocente, né, porque não foi provado, e eu usar aqui da minha força, for severo, o que vai acontecer? Eu serei punido dentro da forma da lei, certo? Porque ele é cidadão e ele precisa ter os mesmos direitos. O direito que é para ele, vale para mim também e vice-versa. Questão 4. Em sua opinião, os direitos citados nessa declaração são respeitados no Brasil? Justifique sua resposta. É claro que essa é uma pergunta pessoal, cada um vai ter a sua opinião a respeito dela. Eu, professora Daniele, coloquei que nem todos esses direitos citados, eles são seguidos a rigor, tanto pelos cidadãos quanto pela lei.
Ainda há quem não conhece seus direitos e deveres. E aqui nós entramos em uma palavrinha duas palavrinhas muito importantes que nós temos estudado, que são os direitos e deveres. Todo direito, ou seja, esses direitos que eu encontro na declaração, ela vem acompanhada de deveres, certo? Questão 5. Se você pudesse incluir algum direito nessa declaração, qual seria? Eu vou deixar essa em aberto, ela é bem pessoal. O que você gostaria que fosse colocado aqui nessa declaração? É claro que nós vimos apenas um trecho. Então, vamos imaginar que só tem aquela parte ali. O que você gostaria de incluir nessa declaração? Algo que defenda o homem, o ser humano, certo? Algo que defenda ali o cidadão. E questão 6. Leia a seguir um trecho do diário de uma trabalhadora infantil e depois responda as perguntas. Então, aqui nós temos um pedacinho de um diário de uma criança que trabalha. Esse trecho, esse pedaço, esse texto foi escrito e tem o título de Domingo. Vamos lá? Acordei cedo hoje, ainda estava escuro. É domingo, dia de descanso, só que não. Quer saber como foi meu dia? Marque as alternativas. Número 1, fazer as compras no supermercado. Número 2, fazer almoço. Número 3, brincar de boneca. Número 4, passar roupa. Número 5, todas as alternativas. Se você marcou todas as alternativas, errou. Eu não brinquei de boneca. Então, meu diário de uma trabalhadora infantil, turma do Plenarinho, 27 de maio de 2017. Olha só, qual foi a alternativa aqui que essa criança não fez naquele dia? Ela não brincou de boneca. O restante, tudo ela fez. Que são tarefas normalmente de quem, pessoal? São tarefas dos adultos. Ah, então eu não vou ajudar mais dentro da minha casa. Peraí, todo direito vem acompanhado de deveres. Aqui nós estamos falando de uma situação em que a criança foi privada totalmente do seu direito de ser criança, onde ela passa a ter que fazer todas as tarefas do adulto. Mas isso não impede que eu ou que você, enquanto adolescente, enquanto criança, esteja ajudando dentro de casa. Certo? Então, é meu direito ter uma casa? É meu direito ter uma casa. Mas quem vai cuidar dessa casa? Eu e você. Quem é que vai lavar a vasilha que suja? Quem sujou a vasilha. Então, nós temos os direitos, eu tenho o direito de ser criança, eu tenho o direito de ser cidadão, mas eu também tenho o meu dever de cumprir ali, de ajudar a família, tá ok? Então, neste caso aqui, nós estamos falando de uma criança que não tem o seu direito enquanto criança resguardado. Ela não brinca, ela só trabalha. Então, responda. Quais direitos das crianças não estão sendo respeitados no texto? O de ser criança em desenvolvimento. Ela precisa ter o tempo de descanso. Ela precisa ter o tempo de brincar. O brincar vai fazer ela o quê? Ativar aqui a memória, os pensamentos, a imaginação. Ela ainda está em construção do seu conhecimento, ela ainda está em construção da sua própria história. Então, o principal direito aqui que foi violado é o de ser criança em desenvolvimento, ok? Como deveria ser um domingo em que os direitos dessa criança fossem respeitados? Reescreva o texto mudando a história para que isso ocorra. Então, eu reescrevi e coloquei da seguinte forma. Domingo. Acordei hoje, ainda estava escuro. É domingo, dia de descanso. Quer saber como foi meu dia? Marque as alternativas. Brinquei de boneca, almocei e tive momentos com minha família. 4. Todas as alternativas.
Se você marcou todas as alternativas, acertou. Então, olha só, nós invertemos aqui. Agora, se marcou a alternativa que ela cumpriu todas as tarefas ali, que foi descansar, almoçar, brincar, ter um momento com a família, agora sim, o seu direito como criança em desenvolvimento está sendo alcançado. E por último, questão 7. Associe o documento ao direito que ele defende e faça o desenho correspondente. Então, nós temos aqui o primeiro, é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que nós estudamos aqui. O Estatuto do Idoso também foi falado. Cada um desses tópicos aqui, olha, nós tiramos uma aula para falar sobre este assunto. Por isso é importante nós conhecermos esses direitos acompanhados dos seus deveres. Falamos sobre o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também tivemos uma aula específica sobre isso. Então, agora nós temos que relacionar cada figura dessa com a frase, certo? Cada direito desse, cada estatuto, cada declaração com essa frase que está abaixo. Então, a primeira frase é expressar livremente o que pensa. Em qual desses direitos citados acima está especificando isso? Expressar livremente o que pensa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que eu posso expressar até onde não vai ferir o meu próximo. Próximo. Receber proteção e amor dos pais ou responsáveis. Nós estamos falando aqui do Estatuto Universal dos Direitos da Criança. Nós também encontramos isso em um estatuto que nós estudamos, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Não trabalhar até os 14 anos de idade. Também Declaração Universal dos Direitos da Criança. Não ser discriminado por causa de religião, opinião, raça ou sexo. Nós estamos falando aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ser tratado com igualdade pela justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos, DH. Ter facilidade de acesso e de locomoção em transporte público. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ter atendimento preferencial em locais de serviços públicos e privados. Aqui nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência e temos também o Estatuto do Idoso. Ser atendido antes dos outros em caso de acidentes. Nós temos as crianças, Declaração Universal dos Direitos das Crianças, e também o Estatuto do Idoso. E por último, não ser torturado se for preso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em sua opinião, por que os idosos precisam receber mais atenção e carinho do que as outras pessoas? Bem, essa é uma resposta pessoal, mas eu coloquei o seguinte, porque elas não têm mais o vigor que um jovem possui e enfrentam vários obstáculos. Assim, necessitam de apoio familiar e muito carinho. E lembrem-se, todos nós, pessoal, vamos chegar à fase idosa, não é mesmo? Todos nós vamos enfrentar estes obstáculos e vamos necessitar de amor, paciência e muito carinho. Fique ligado, os direitos das crianças estão sendo definidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em diversos livros, poemas e revistas. Porém, nem sempre esses direitos são respeitados. E para serem respeitados, pessoal, o que precisa? Para que eu possa correr atrás dos meus direitos, eu preciso conhecê-los. Então, busque informação,
procure, estude, conheça para que você possa usufruir de cada direito desse. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Até a próxima, pessoal!